uma boa parte da nossa discussão girou em torno de como atender às demandas sociais do país, que são muitas vezes justas, ao mesmo tempo em que a gente garante a solvência das contas. São escolhas políticas. E hoje o governo brasileiro fez mais uma. Mesmo às vésperas das eleições, o governo federal anunciou um bloqueio adicional de 2 bilhões e 600 milhões para cumprir o teto de gastos. As áreas que vão sofrer com os cortes ainda não foram divulgadas. E isso depois de liberar recentemente mais emendas parlamentares e escolhas políticas. Para explicar esse dilema fiscal do Brasil, chamo minha colega Thaís Herédia. Vamos lá. Uma vez o Samuel Pessoa disse uma coisa que eu achei super interessante e que é complexo de, inclusive, falar na televisão, que ele disse que um dos maiores problemas do Brasil é o conflito distributivo, que é exatamente como você escolher distribuir o recurso público que é parco. O Bolsa Família não ficou tantos anos pagando o que pagava, 1/3 do que é pago hoje, porque ninguém quis dar mais dinheiro às pessoas, né? Porque há uma limitação de gasto público no Brasil. Aqui está uma radiografia do que é hoje o orçamento federal, o orçamento público brasileiro, em que 93% das despesas são obrigatórias, ou seja, é um orçamento absolutamente engessado. Há uma disputa, como eu disse aqui, do conflito distributivo entre as políticas sociais, as emendas parlamentares que ganharam um espaço gigantesco na execução do orçamento nos últimos 3 anos, e o custo da máquina pública, incluído aqui no custo da máquina pública, inclusive a prestação do serviço das políticas sociais e políticas públicas acertadas pelo governo. Olhando para o custo da dívida, que é uma referência de solvência, o Brasil entre países emergentes, mesmo hoje com uma dívida PIB que caiu em torno de 77% do PIB, é um valor muito alto para países emergentes e na projeção da Instituição Fiscal Independente para o ano que vem, ela fecha esse ano em torno de 77%, mas volta para 81%. E rapidamente passando aqui pelos limites e regras, afinal de contas, o bloqueio anunciado hoje pelo governo se deu porque, furado ou não, retrátil ou não, o teto de gastos continua valendo e o governo tem que cumpri-lo. Lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei mais antiga do começo dos anos 2000, assim como a meta para o resultado primário, ambos aqui vêm sendo recorrentemente desrespeitados, mas de alguma forma esse é o que está na letra da lei, é o que está escrito na Constituição no caso do teto de gastos. E aí, Raquel, eu já devolvo a bola para você, porque eu acho que a grande questão é o seguinte: como resolver isso? Vai ter que mexer na Constituição. Não devolve a bola para mim, Thaís, devolve a bola para eles, começando pelo Mauro. Sua pergunta. A minha pergunta o senhor falou um pouquinho que vai aprovar uma PEC e tudo mais, mas começar por onde? Não tem nada da estrutura de hoje que precisa ser reforçado, como a própria lei de responsabilidade fiscal ou o teto de gastos? Qual é o instrumento? Como começar? E lembrando que a pergunta que ela está dirigindo para o Mauro também vai valer para todos. Qual é o instrumento, qual deve ser o novo arcabouço fiscal? Bom, primeiro, Thaís, há um equívoco grave no Brasil. Ajuste fiscal, ele não é um fim em si mesmo. Ajuste fiscal é você dotar o Estado de ter condições de fazer o investimento, de atender às demandas da população brasileira. Hoje, o teto do gasto, ele é interpretado como corte disso, daquilo e daquilo outro e não produz nenhum resultado. Primeiro, erro grave. O orçamento da União não é 1,8 trilhão, como está mostrado aqui. O orçamento da União é 4,8 trilhões de reais. Por quê? Porque no Brasil, e eu estou tentando fazer isso, inclusive, dentro do Congresso Nacional, nós temos que discutir a despesa financeira. Aqui no Brasil só se discute despesa primária. É a saúde, a educação, é o gasto pessoal, onde andam os 700 bilhões de reais de juros que nós vamos pagar esse ano. Onde andam 1,4 trilhão de reais para a amortização da dívida pública. Essa discussão está interditada no Brasil. A gente precisa trazer à tona de volta, porque senão a equação fiscal vai ser sempre degenerada, porque a despesa financeira ela vai continuar aumentando sistematicamente. Então, ou a gente procura encontrar isso, e o teto do gasto, que não existe na literatura econômica, não existe nenhum país que usou teto do gasto por 20 anos, não existe, nossa equipe pesquisou boa parte dos países, isso não existe. O teto do gasto, ele não existe no Brasil. As despesas obrigatórias, elas continuam aumentando em termos reais.
O teto do gasto foi aprovado pela Emenda Constitucional 95, em 2016. Se você olhar 17, 18, 19 e 20, quando você soma pessoal, previdência e mais 2 despesas obrigatórias, elas crescem em termos reais. Portanto, elas descumprem o teto. Mas aí como é que o valor total está sendo cumprido? Porque o investimento, que é a melhor despesa, está pagando a conta. O Brasil já chegou a investir 140 bilhões de reais no ano. Está previsto para 2023 25 bilhões. E está tudo bem, então? Ou seja, um país que pode, ou um Estado que cresce a sua receita 23%, a inflação é 10%, portanto a despesa vai crescer 10%, esses 13% que poderiam ser usados para, ou parte dela, para ampliar o gasto com saúde, para ampliar o gasto com educação, vai para pagar dívida. Ou seja, o foco do Brasil hoje é pagar banco. Só mas, isso. Mauro, Deputado, esse modelo todo... Rapidinho, Naca. Deputado, eu já vi o senhor falar várias vezes sobre esse assunto da redução da despesa financeira, mas eu nunca consegui entender o como. Como que o senhor pretende reduzir despesa financeira sem dar calote na dívida, não, só tem um jeito. Ou então... Pois é, só um simples, minutinho, é Helena, fácil. só um minutinho, deputado. Ou então tabelar juros e destruir a autonomia do Banco Central. É isso, gente. Os Estados Unidos, ele tem meta de dívida pública. Aliás, o ministro está querendo instituir aqui no Brasil. Então, a condução da política monetária, ela tem que estar olhando também, não é só o nível de preço, tem que ver o nível de renda, tem que ver o nível de emprego. Isso, boa prática do mundo faz isso. Falar em calote é querer negar alternativas de condução de política monetária. Aliás, o Banco Central no Brasil não faz política monetária com título próprio, ele faz com título do Tesouro. E quando ele aumenta a Selic, que em 15 de março era 2% e hoje é 13,75%, é um ônus para o Tesouro e ninguém diz nada. Aí você amplia o Auxílio Brasil de 400 para 600, adicionando 27,6 bilhões de reais, vira-se um escândalo no Brasil. Mas a taxa de juros sai de 2 para 13,75, que em cima de 6 trilhões e 700 bilhões vai a quase 700 bilhões e ninguém diz nada. Ninguém tá tudo normal. As pessoas não querem discutir o problema. Lá nos Estados Unidos, quando a dívida PIB atinge aquele montante, para tudo. Para pagamento de pessoal, para museu, para tudo. E olha que os Estados Unidos são aquele país que é ancoradouro de toda a poupança internacional. Todo o dinheiro está lá. E ninguém fala em calote. Só o Brasil, somente o Brasil, quando se estabelece, é que se fala em calote. Para terminar, os municípios não podem se endividar mais do que 1,2 vezes a sua receita corrente líquida. Os estados não podem se endividar mais do que 2 vezes pela LRF da receita corrente líquida. E o país, e o governo federal? O céu é o limite, gente. O céu é o limite. Desculpa, eu preciso te interromper porque estourou o tempo. Vou passar a palavra para a Helena, para ela trazer o que a Thaís perguntou da solução dela para o arcabouço fiscal. Chega no período eleitoral, o pessoal começa a vender terreno na lua, né? Porque não pode falar a realidade que a gente vai enfrentar em 2023. E a realidade que a gente vai enfrentar em 2023 é a verdadeira herança maldita, né? As pessoas acham que meu colega Guilherme Mello vai ter saudade dos anos de 2003, quando recebeu um país arrumadinho do Fernando Henrique Cardoso. O meu querido amigo Mauro não responde como é que ele vai reduzir despesa financeira. Isso é vender terreno na lua. Não vamos comparar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um histórico de solvência completamente diferente do Brasil. O Brasil tem um histórico de déficits primários nunca resolvidos, porque ninguém quer enfrentar o conflito distributivo que o nosso querido amigo Samuel fala. E também um comentário aqui sobre a questão do Mauro. De fato, as despesas obrigatórias crescem. Elas são indexadas e elas são indexadas salário mínimo. Eu queria saber se o Mauro vai desindexar os benefícios do salário mínimo para reduzir o problema de despesa obrigatória. Agora, despesa financeira é o que é um país que não tem equilíbrio fiscal nunca, que tem que se financiar, o Tesouro tem que se financiar, tem que emitir dívida. Quanto mais se falar sobre despesa financeira, quanto mais se falar em questões do Banco Central, em discutir a qualidade da política monetária, mais instabilidade você gera e mais juro futuro você vai pagar. Então, a gente vai fazer é totalmente diferente. Vamos parar de vender terreno na lua e dizer assim, olha, o programa da Simone é um programa
absolutamente rigoroso na parte fiscal. A gente vai rever todo o orçamento que recebeu. Concordo com meus colegas que esse orçamento é um deboche com a sociedade brasileira. Acho que é a palavra forte que tem que ser usada. Desoneração de combustível. Você conseguiu que a gasolina caísse mais que diesel. Quer dizer, a classe média está enchendo tanque. Não tem nada a ver com transportes. A política monetária do Banco Central precisa ser deixada em paz. Quer dizer, o governo tem que fazer uma política fiscal de longo prazo, permanente, com credibilidade. O Brasil está cheio de regra, a Thaís colocou todas as regras. O problema do Brasil não é regra, o problema do Brasil é o comando da economia. A gente sempre viu, quando o presidente da República, ou quando o programa de um presidente da República não leva a responsabilidade fiscal a sério, o resultado é inflação, taxa de juros altas, desemprego. O Temer recebeu um país assim, o Fernando Henrique recebeu um país assim, e a gente leva anos para consertar o que aconteceu. Então é o seguinte, voltando para vocês, nós vamos recuperar o teto de gastos. A gente vai receber 2023 muito mal, vai ter que ter uma regra para incluir gastos sociais, não vamos tirar investimento do teto e vamos recuperar a ideia do teto. Helena, desculpa te interromper, mas eu queria passar a palavra para o NAC e pedir desculpas, porque eu te interrompi na empolgação. Eu te interrompi, meu amigo, por favor. Claro, obrigado, Raquel. Então, em um eventual governo de Simone Tebet, Helena, a gente teria uma reconstrução do teto sem nenhum outro tipo de referência, por exemplo, olhando para a dívida ou olhando para o fluxo primário ou nominal das contas públicas. E a troca das pessoas seria suficiente para reconstruir esse teto? É um problema de pessoas, de nomes que operam isso? Eu acho que tem tudo isso misturado, Naca. Eu acho que pessoas é fundamental. Quando você tiver uma pessoa com credibilidade que vai dizer, nós vamos cumprir essa regra e não vai ter espaço para isso, para aquilo, eu não vou tirar investimento. Porque na hora que você fala assim, eu vou tirar investimento. Que investimento? Que qualidade de investimento? Como é que você vai fazer? No nosso caso, vai ser só o que for necessário para recompor a questão social. Mais nada além disso. Fora o resto, é setor privado que vai fazer. Acho que as pessoas fazem diferença, muita diferença. No momento que você tiver uma âncora fiscal, um presidente com credibilidade, com uma boa equipe, você vai ver uma valorização do real, você vai ter uma diminuição do impacto da volatilidade do dólar na economia. Quando você mudar a agenda ambiental, você vai trazer investimentos de fora, você vai ter uma grande melhoria no cenário. Agora, não adianta fazer isso sem desancorando o gasto. Vai ter, óbvio que não foi feito, o teto não foi feito para 20 anos, a gente ia rever em 26, vai ter que antecipar isso. Eu gosto muito mais de meta de primário do que meta de dívida. Acho o primário mais representativo do esforço que a gente tem que fazer para superar gastos indevidos, injeções indevidas. A reforma tributária é fundamental do ponto de vista da arrecadação e da regressividade, mas tem que ter um norte. E eu acho que a vinculação com algum ganho primário, para mim, faz mais sentido que dívida. Guilherme, você já viu que esse debate esquenta. A Helena falou que é muito importante a troca de guarda, mas que ela não abre mão do teto de gasto. E vocês no PT, qual é a proposta de vocês de arcabouço fiscal? Lembrando a pergunta da Thaís inicial. Sim. Raquel, eu acho que é importante a gente deixar claro uma coisa para os nossos espectadores. Eu fui um crítico do teto de gastos da maneira que ele foi elaborado na época, fui ao Congresso discutir, o PT também foi crítico, mas quem acabou com o teto de gastos não foi o PT, não foi a Simone, não foi o Ciro, não foi ninguém, foi o nosso companheiro que estava aqui falando antes de nós, foi o Paulo Guedes. Ele acabou com o teto de gastos. Assim como ele fala de R$800 e assina 400, ele fala em defesa do teto e assina o fim do teto a cada 6 meses, com PEC kamikaze, com PEC dos precatórios, que vai gerando uma bola de neve de dívida para os próximos governos. Então, quem acabou com a credibilidade da política fiscal foi esse governo. Hoje, a gente tem um orçamento secreto que é maior que o orçamento de investimento da União. Você, na verdade, privatizou o orçamento público. A gente tem que voltar a ter um orçamento capaz de planejar, ser público e republicano, certo? E, para isso, o que nós estamos falando é o seguinte: vamos buscar, na experiência e na literatura internacional,
Quais são as características de um bom arcabouço fiscal? Já que o nosso arcabouço fiscal perdeu credibilidade, tem um monte de lei, vocês falaram, todas elas são ou dribladas ou alteradas o tempo todo, vamos construir um consenso político no parlamento, na sociedade, com os atores relevantes, sobre um novo arcabouço fiscal que recupere a credibilidade, a previsibilidade da política fiscal, que hoje não tem previsibilidade nenhuma, muda a cada 6 meses, a transparência do orçamento público, que privilegie gastos de boa qualidade. Quais são os gastos de boa qualidade? Que geram emprego, que geram renda, que melhoram a produtividade da economia, que distribuem renda, que tem um acompanhamento desse gasto ao longo do tempo, ou seja, que você vá acompanhando e vendo se ele está dando o resultado esperado, se não está, o que você vai ter que fazer, e que seja uma regra que a gente chama de anticíclica. O que isso quer dizer? Que quando a economia cresce muito, o governo segura um pouco, poupa, para não superaquecer a economia. Mas quando a economia também desacelera muito, o governo tem espaço para atuar e estabilizar o ciclo econômico. Isso é o recomendado pelo FMI. É o recomendado em toda a literatura sobre regras fiscais. Então, vamos construir um novo arcabouço com essas características. É simples assim. Guilherme, só um pouquinho, Naca, porque eu acho que a Priscila está querendo perguntar, Naca, então segue o Naca. Eu tenho acompanhado muito o Guilherme falar sobre isso e é interessante que a gente conhece Brasília, sabe que as discussões no Congresso Nacional, elas sempre partem de um ponto de partida. E, no caso, o incumbente é que tem que trazer a primeira proposta ali para apresentar aos deputados. Qual é essa proposta, Guilherme, do PT? Tem superávit primário e desconto, por exemplo, de investimento, como foi o PAC? É isso? O meu complemento só, que era bem nessa linha a pergunta, mas qual é a âncora fiscal que fica, né? Porque, assim, a gente teve uma situação de pandemia, de aumento de gastos, com gastos aumentando no mundo todo, com exceções às regras acontecendo no mundo todo, né? E, assim, praticamente todos os economistas são unânimes em dizer que há problemas nas nossas regras fiscais hoje. Elas engessam muito o orçamento. Mas qual é a âncora que vai substituir o atual teto de gastos, já que você mesmo disse que é um crítico do teto? O que vai ancorar as nossas despesas aqui? Vamos lembrar que o presidente Lula governou com 2 regras fiscais, certo? Era a regra de ouro, que está na Constituição, e depois a lei de responsabilidade fiscal, que foi importante, deu uma contribuição para o país, foi aprovada... A meta do superávit, né? Do tripé macroeconômico. No caso para o governo federal, uma regra de superávit, ela tem uma série de outras regras dentro, mas para o governo federal, principalmente, é a regra do superávit. Nesse período, o governo aumentou o gasto social, aumentou o investimento público e reduziu a dívida pública e manteve um superávit primário, um dos maiores do mundo no período. Com a ajuda das commodities. Claro, com a ajuda do crescimento econômico, não é só commodities. Sim. O país gerou emprego, gerou renda, aumentou o crédito, então a economia cresceu. Isso ajudou, inclusive, a financiar a Seguridade Social, por exemplo, com a formalização do emprego. Foi um momento de forte formalização do emprego. Então, o que eu estou falando assim, não há dicotomia entre você ampliar um investimento bem feito, um gasto social bem focalizado, e você manter as contas públicas saudáveis. Quanto ao desenho específico, isso seria falta de credibilidade minha virar aqui e falar: o próximo Congresso vai aprovar uma regra com esse desenho específico. Eu não sei nem qual vai ser o próximo Congresso, eu mal sei qual vai ser a situação fiscal do Brasil. Tem gente falando, cálculo da FGV, do IBRE, que fala em 420 bilhões para o próximo ano, digamos assim, de aumento de gastos que vai ter que ser feito. Isso, gente, representa metade da suposta economia que a reforma da Previdência faria em 10 anos. Em um ano você vai ter 420 bilhões. Então a gente precisa ter clareza dos dados, ter clareza de quem é o Congresso e o que a gente está anunciando agora nas nossas diretrizes programáticas. Quais são os princípios norteadores de uma boa regra fiscal? Se for uma regra de gasto com esses princípios, ela vai ser uma boa regra de gasto. Se for uma regra de resultado, seguindo esses princípios, ela vai ser uma boa regra de resultado. Tem regras boas e ruins do mundo afora de todos os tipos. O que importa é ela ter no seu desenho esses princípios. É isso que a gente está anunciando e é com esses princípios que a gente vai trabalhar como incumbente para fazer uma proposta e um diálogo com o Congresso, com a sociedade. Ainda não saberemos qual, mas pelo menos sabemos que o PT está se comprometendo com uma regra de gasto